Deus conecta. A Terra é um lugar impressionante. Nosso planeta está a uma distância apropriada do Sol, contendo os elementos certos para sustentar a vida. O mundo está repleto de maravilhas naturais que são poderosas, são majestosas, são de tirar o fôlego. O nosso planeta também é o lar de criaturas de todas as formas e tamanhos que vagam pela Terra sujeitas a uma obra-prima projetada de forma complexa, o ser humano. Alguns poderiam argumentar que essas coisas foram criadas pelo acaso ou até mesmo por acidente. Mas, na verdade, a criação nos proporciona um vislumbre especial daquele que criou tudo isso, Deus, o nosso Pai. Mas a natureza não nos diz tudo o que nós queremos e precisamos saber. Então, quem Deus é exatamente? Deus realmente existe? E como eu posso saber? As pessoas têm feito essas perguntas por séculos. Nós temos uma curiosidade natural sobre a origem e o funcionamento do mundo, do universo. Nós aprendemos algumas coisas sobre Deus a partir do que Ele nos revela por meio da natureza, mas muito mais ainda em Sua palavra, a Bíblia. E, como esperamos de qualquer boa história, para encontrar as respostas, nós iniciamos pelo começo, em Gênesis, capítulo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. Deus, que é eterno, existia antes da criação do universo. Por meio da Bíblia, Deus revela a nós muitas coisas sobre Ele. Nós aprendemos que Ele é todo-poderoso, que Ele é conhecedor de todas as coisas e que está presente em toda parte. Nós vemos Deus descrito como eterno, como completamente sem pecado e justo. Mas a característica mais maravilhosa de Deus, descrita na Bíblia, é Deus é amor. Esta frase simples não diz que Deus tem a característica de ser amoroso. Ela diz que sua essência é amor. Sim, Deus é amor. Mas o que mais Deus revelou para nós? Nós aprendemos que há 3 pessoas distintas que constituem esse único Deus. Nós chamamos isso de Trindade. A Bíblia diz que há somente um Deus, mas também mostra evidências das 3 pessoas da Trindade. Veja esse exemplo. Quando Jesus havia sido batizado e estava orando, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba. E uma voz veio do céu, o Deus Pai, dizendo: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. Bem, nesse versículo bíblico, o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo estão presentes individualmente. A primeira pessoa é Deus, o Pai, que nós conhecemos como o nosso Criador. Como um pai terreno, Ele ama você, Ele protege você do perigo e atende você em todas as suas necessidades. A segunda pessoa é Deus, o Filho, Jesus Cristo, que providencia uma solução para o problema do pecado e da morte. E, por fim, há a terceira pessoa, Deus, o Espírito Santo. Ele é aquele que Cristo prometeu enviar para criar a fé em nosso coração e fazê-la crescer. Mas como Deus pode ser 3 e ao mesmo tempo 1? Bem, uma maneira de olhar é fazendo uma comparação, usando, por exemplo, uma maçã. São 3 partes distintas na maçã: a casca, a polpa e o caroço. Todas diferentes, mas todas ainda são igualmente maçã. Eu sei, analogias como essa da maçã podem nos ajudar a visualizar como as 3 pessoas da Trindade se relacionam umas com as outras, mas as analogias não são capazes de eliminar completamente a possibilidade de equívocos. A ideia de 3 pessoas distintas sendo um Deus todo-poderoso é difícil de entender completamente. Mas, de novo, qual criatura pode entender plenamente o seu Criador? No começo, Deus criou os céus e a terra. É simples assim, mas não para alguns. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar que todas as coisas foram criadas por Deus e que Ele, falando, fez as coisas existirem. Hoje, a teoria alternativa da origem do universo, a macroevolução, é promovida como um fato científico,
Bem, isto é no mínimo curioso, porque a própria ciência diz que para alguma coisa ser um fato científico é preciso que tal coisa seja observável e que possa ser repetida. Obviamente, a criação do mundo não cumpre qualquer uma dessas exigências. Mas quando você considera a natureza de Deus, ou seja, o seu grande poder e grande amor por nós, combinada com a majestade do mundo no qual vivemos, é difícil imaginar qualquer outra explicação. As pessoas muitas vezes questionam o relato bíblico da criação porque as coisas parecem ser mais velhas no mundo do que os poucos milhares de anos que a Bíblia fala ao referir-se a elas. Talvez isso ajude. Mantenha em mente que Deus tem o poder para fazer o que Ele quiser e então se pergunte: qual era a altura de Adão no dia em que ele foi criado? A resposta? 1,60 m, 1,70 m talvez? Embora ele tivesse apenas um dia de vida, ele não era um bebê, mas foi criado adulto. Adão e Eva foram colocados em um jardim. As árvores não foram semeadas na terra, mas eram árvores maduras que pareciam ter décadas de idade. As árvores estavam crescendo em solo com matéria orgânica de coisas que pareciam ter vivido antes. Se Adão olhasse para as estrelas, a luz vindo delas pareceria estar viajando por anos. E o ponto é este: Deus tem poder para criar um mundo maduro, adulto, já em funcionamento. E foi isso que Ele fez. Das milhões de coisas que Deus criou durante aqueles 6 dias, Ele deixou o ser humano por último. Gênesis capítulo 1, versículo 26 explica o quanto nós somos especiais para Ele. Aí Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Os seres humanos são especiais. Nenhuma outra parte da criação pode afirmar ter sido feita à imagem de Deus ou ter recebido autoridade sobre o resto da criação para cuidar dela. Deus nos ama profundamente, tanto que, quando as primeiras pessoas, Adão e Eva, caíram em pecado, Ele prometeu enviar o seu único filho, Jesus, para consertar tudo o que havia sido estragado pelo pecado. Por meio de Jesus, Ele nos deu o presente de estarmos com Ele por toda a eternidade nos céus que Ele criou. Afinal, esse era o plano original desde o começo, quando Deus criou os céus e a terra.